Sheila saiu do prédio onde trabalhava naquele fim de tarde. O sol já tinha descido o bastante para deixar o horizonte alaranjado, refletindo nos vidros espelhados da fachada da empresa que ela havia herdado de seu pai. Tinha apenas 28 anos, mas um enorme peso sobre os ombros. Manter o legado construído pelo pai, um homem admirado por todos que o conheciam. A empresa ficava em um prédio imponente, conhecido na cidade não apenas pelo porte e pela reputação, mas também pela localização privilegiada, próxima a uma ponte que atravessava um rio tranquilo e profundo na maior parte do ano. Nos últimos meses o rio estava especialmente cheio, graças às chuvas de primavera. Sheila era jovem e rica, mas mantinha a postura humilde ensinada pelo pai desde a infância. Aquela humildade contrastava com sua beleza estonteante, que a tornava uma das mulheres mais desejadas e comentadas em revistas e jornais de negócios. Muitos a julgavam pela aparência, mas por trás do rosto angelical havia uma mulher determinada, de personalidade firme. Seu compromisso era honrar o nome de seu pai e garantir que a empresa sempre prosperasse. Vestida com um tailleur elegante, sapatos de salto alto e os cabelos presos em um coque sofisticado, Sheila percorreu o saguão de entrada até atravessar as portas de vidro giratórias, despedindo-se dos poucos funcionários que ainda trabalhavam naquele horário. Queria passar antes em sua sala para recolher alguns documentos, mas decidiu que faria isso no dia seguinte. Estava exausta e precisava descansar. A rotina de dona de uma grande empresa não era fácil. Eram reuniões, decisões importantes, viagens e eventos quase diários. Apesar de todo esse ritmo, ela cumprira até ali a promessa que fizera ao pai em seu leito de morte. Dedicaria tudo de si ao negócio familiar, fazendo com que crescesse e continuasse a sustentar muitas famílias. O pai sempre fora um homem generoso, e ela herdara dele não apenas a empresa, mas também o coração compassivo. Ao sair, encontrou o estacionamento quase vazio. Apenas alguns carros de funcionários que trabalhavam até tarde e o dela, um sedã de luxo prateado, brilhando sob os últimos raios de sol do dia. Esse estacionamento ficava ao ar livre, a poucos passos da ponte, cujo parapeito se erguia em um arco gracioso sobre o rio escuro. Quando havia vento, ouvia-se o barulho da água embaixo, algo que Sheila sempre considerara calmante. Havia noites em que ela ficava olhando o reflexo das luzes da cidade ondular na superfície do rio. Talvez fosse uma forma de sentir a presença do pai, que tanto a ensinara a apreciar as pequenas belezas da vida. Conforme Sheila caminhava em direção ao carro, notou um homem sentado ao lado, encostado em uma mureta de concreto. A princípio ela quase nem o viu, pois estava distraída pensando no próximo compromisso do dia seguinte. Mas então o homem se levantou e timidamente aproximou-se dela. Ele aparentava ter cerca de 30 anos, vestia roupas simples e gastas, os cabelos desgrenhados e a barba por fazer, provavelmente alguém que vivia nas ruas. Ainda assim, seu olhar era de uma gentileza que surpreendia. "Com licença, moça", disse o homem de forma respeitosa, evitando encará-la diretamente, como se estivesse envergonhado. "A senhora poderia me ajudar com algum trocado para eu comprar comida?" Sheila parou por um instante. Tinha todo o direito de sentir medo ou desconfiança, afinal era noite, e muitas pessoas não se arriscariam nessa situação. Porém, algo no olhar do homem a fez sentir empatia. Não viu nele qualquer ameaça, pelo contrário, percebeu uma humildade que a deixou à vontade. Abriu a bolsa, pegou uma nota de valor significativo e estendeu para ele sem hesitar. "Claro, aqui está. Espero que isso ajude", disse sorrindo. O homem recebeu o dinheiro com gratidão estampada no rosto. Seus olhos marejaram levemente. "Muito obrigado, senhora. Que Deus lhe abençoe", agradeceu, recuando alguns passos. Em seguida, afastou-se em direção à ponte, onde haveria algumas barracas de comida próximas ao outro lado. Sheila, observando-o, sentiu um leve aperto no peito, pensando em quantos estavam em situação parecida. Ela se perguntava se havia um jeito de ajudar mais, mas estava cansada e seguiu para o carro. Ao entrar, ligou o motor e checou o celular para ver se havia alguma mensagem urgente. Só então avistou pelo retrovisor alguém se aproximando do estacionamento. Quando olhou melhor,
reconheceu o andar de Valério, seu namorado. Ele agora era também o novo diretor da empresa, um cargo que ela lhe confiara na semana anterior. Sheila havia promovido Valério porque acreditava em sua competência e por achar que, tendo alguém de confiança ao seu lado, poderia delegar parte das responsabilidades e aliviar um pouco o estresse. Ela desligou o carro e saiu para cumprimentá-lo. Valério não estava sozinho. Acompanhavam-no 2 homens imponentes, de terno escuro e óculos, que lembravam segurança particular de celebridades. Sheila franziu o senho em leve estranhamento. Ela mesma, que era dona, não tinha guarda-costas. Talvez fosse exagero de Valério. De todo modo, ela o beijou com ternura, colocando a mão em seu rosto e sorrindo. "Olá, meu amor. Quem são eles?" perguntou, olhando com curiosidade para os 2 homens calados. Valério ajeitou os punhos do paletó, esbanjando um ar de superioridade que chegava a incomodar. "São meus novos seguranças pessoais", respondeu. "Agora que sou diretor, achei melhor contar com proteção extra. O mundo dos negócios pode ser perigoso, você sabe." Sheila achava aquilo desnecessário, mas não quis prolongar o assunto. Afinal, não deixava de ser lisonjeiro que ele estivesse levando a função a sério. Ainda assim, algo dentro dela não gostou dessa ostentação. Ela deu de ombros, tentando demonstrar apoio. "Você que sabe, Valério. Se isso o faz sentir mais seguro", comentou sem querer soar crítica. Eles trocaram algumas palavras sobre o dia de trabalho, e Valério disse que tinha alguns dados positivos para mostrar a ela numa reunião matutina. Foi quando avistaram na mesma ponte o mendigo que Sheila havia ajudado minutos antes. Ele comia um lanche e, percebendo a presença de Sheila, acenou timidamente, agradecendo mais uma vez. "Obrigado, senhora." Sheila correspondeu, acenando de volta e dando um sorriso discreto, mas Valério riu de maneira que soou debochada. "Eu nem sabia que tinha esse tipo de gente pedindo esmola por aqui", comentou Valério, encarando o homem como se fosse um inseto. Aquilo incomodou Sheila, pois detestava qualquer tipo de menosprezo contra pessoas menos favorecidas. Mas ela se conteve para não começar uma discussão diante dos seguranças, que mantinham expressões inalteradas. Preferia evitar brigas públicas. Contudo, o modo como Valério rira a marcou profundamente. Afinal, o pai dela a ensinara a respeitar todos, independentemente de classe social. O mendigo passou um pouco mais perto, mas sem se aproximar demais para não incomodar. Apenas deixou claro seu agradecimento a Sheila. Então, seguiu seu caminho. Sheila observou-o pensativa enquanto Valério consultava o relógio apressadamente. "Precisamos ir, monsieur", disse Valério em francês, dirigindo-se aos seguranças. "Il faut y aller vite. La bombe est sur le point d'exploser." Sheila ficou surpresa, pois não sabia que Valério falava francês com tanta fluência. Ele sempre falara que tinha um conhecimento básico do idioma por conta de alguns trabalhos anteriores, mas ela nunca ouvira usar frases tão rapidamente e com um vocabulário que soava muito claro. "O que foi que você disse?", perguntou ela, piscando. Valério, sorrindo de forma quase displicente, balançou a cabeça. "Ah, nada demais. Só falei para eles que estava na hora de irmos embora. Um deles só entende francês. Eu disse que precisávamos ir rápido." Ela desconfiou um pouco, mas resolveu não pensar no assunto. Confiava no namorado, acreditava que ele, talvez, estivesse mesmo fazendo um comentário qualquer para os seguranças, mas, sem entender a língua, não tinha como questionar. E estava cansada demais para prolongar qualquer possível desconforto. Então sorriu, se aproximou dele e o abraçou, selando com um beijo rápido. "Amanhã nos falamos então. Vou para casa descansar." "Claro, querida, cuide-se", respondeu Valério, fazendo sinal para que os seguranças o acompanhassem. Eles seguiram em direção a outro carro preto, de vidros escurecidos, enquanto Sheila se voltou para o próprio automóvel. Uma leve brisa soprava do rio, fazendo seus cabelos soltarem algumas mechas do coque. Ela estava prestes a entrar no carro quando algo inesperado aconteceu. O mesmo mendigo de antes apareceu de supetão, segurando a porta do veículo para impedir que Sheila entrasse. "Senhorita, por favor, não entre. Algo estranho pode estar acontecendo", disse ele com urgência na voz.
Sheila tomou um susto, recuou e automaticamente começou a gritar, pois temeu que pudesse ser algum ataque. O homem, no entanto, ergueu as mãos, mostrando que não tinha armas e tentando acalmá-la. Desculpe, não quero assustar, falou, mas ouvi algo estranho naquela conversa. Eu sei francês e entendi a frase que seu namorado falou. Sheila gelou por um instante sem compreender completamente o que estava acontecendo. Tudo parecia surreal. Como assim? Mas ela não teve tempo de reagir ou pensar. Subitamente, uma leve fumaça cinzenta começou a sair de debaixo do capô de seu carro. O mendigo percebeu aquilo antes que ela conseguisse reagir e, sem dizer mais nada, pediu desculpas. Desculpa pelo que vou fazer. Ele segurou Sheila pela cintura com força inesperada e, antes que ela pudesse reagir, arremessou-a por cima do parapeito da ponte. Era uma queda de certa altura até o rio, mas graças ao fato de o nível da água estar alto e calmo, Sheila não se feriu gravemente na queda, apesar do susto enorme. A sensação de despencar foi tão repentina que ela soltou um grito que se perdeu no baque com a água. Em meio ao pânico, tentou manter a cabeça fora d'água, batendo os braços e as pernas. Seu tailleur tornou-se pesado, dificultando o nado, mas conseguiu emergir e, ainda confusa, olhou para cima. Em seguida, um estrondo retumbou no ar, seguido de chamas e fumaça. Seu carro havia explodido. Os destroços foram lançados a certa distância, estilhaços brilhando no ar. Várias pessoas que estavam por perto no estacionamento gritaram e correram em direção ao local, assustadas e sem saber o que fazer. Sheila ficou paralisada dentro da água por alguns instantes, com o coração martelando no peito. A adrenalina pulsava, sua respiração estava ofegante. Se não fosse por aquele homem, ela teria morrido dentro do carro. Quem poderia imaginar que algo assim aconteceria? Atordoada, mas consciente de que precisava sair da água, Sheila nadou até a margem do rio, onde havia uma pequena ribanceira enlameada. Muitos curiosos já se aglomeravam ali, tentando entender o que estava acontecendo. Funcionários da empresa, que reconheceram o carro e a viram emergir, correram para ajudá-la a subir. Ela tremia não só de frio pelo mergulho inesperado, mas principalmente pelo choque de ter escapado da morte por um tris. Quando conseguiu chegar ao topo, Sheila foi amparada por braços solidários que a envolveram em um casaco grosso. Estava encharcada, mas viva. Respiração ofegante, cabelos grudados no rosto e a certeza de que algo muito grave tinha acontecido. Mal se refazia do susto quando viu Valério correndo em sua direção com um semblante desesperado. "Sheila!" gritou ele, abrindo caminho pela multidão que se formava ao redor. "Meu Deus, o que aconteceu?" Ela se agarrou a ele ainda em choque. Não conseguia compreender se a expressão dele era de preocupação genuína ou se havia algo mais por trás. Mas naquele momento, tudo o que Sheila queria era abraçar alguém conhecido e sentir-se segura. Meu carro explodiu, Valério", disse ela, a voz trêmula. "Aquele homem, o mendigo, me empurrou da ponte. Só assim eu não morri. Ele sabia que havia algo no carro." Valério fez uma careta de surpresa, balançando a cabeça negativamente. "Não pode ser, mas como assim?" perguntou, olhando para os destroços em chamas que já começavam a ser contidos pelas primeiras equipes de socorro que chegavam. "Você está bem?" "Estou, graças a ele." Sheila olhou ao redor procurando o homem que a salvara. Viu policiais chegando, bombeiros começando a lutar contra as labaredas, paramédicos correndo com macas e equipamentos de primeiros socorros. Porém, não encontrava o homem em lugar algum, até que um bombeiro, gritando para que as pessoas se afastassem, disse que tinham encontrado alguém caído na ribanceira. Ele havia sido atingido pela explosão e arremessado longe. Estava gravemente ferido. O coração de Sheila apertou ao ouvir isso. Ela entendeu imediatamente que se tratava daquele mesmo mendigo. Então, enquanto o caos se instaurava, ela viu os paramédicos subindo a ribanceira com uma maca, onde jazia o corpo do homem, inerte, coberto de fuligem e com ferimentos visíveis. "Meu Deus, ele me salvou e acabou se ferindo", sussurrou Sheila, sentindo lágrimas brotarem nos olhos. "Eu preciso ver como ele está."
Valério segurou-a pelo braço. Tinha um semblante duro, mas tentava passar segurança. Deixe-os cuidarem disso. Você precisa se trocar, cuidar de si. Está gelada, disse ele, abraçando-a de leve. Nós precisamos ir para dentro, pegar umas roupas limpas para você. Ela concordou, incapaz de pensar com clareza. Um dos paramédicos confirmou que o estado do homem era grave e que ele seria levado imediatamente ao hospital. Uma ambulância chegou, sirenes cortando o ar. Sheila ainda se sentia tonta, tentando absorver tudo o que acontecia. Carros de polícia isolaram a área do estacionamento e funcionários preocupados se aglomeravam para ter certeza de que ninguém mais se ferira. O choque era geral. Assim que parou de tremer, Sheila entrou novamente no prédio, agora acompanhada de alguns funcionários e do próprio Valério. Lá dentro, foi levada a um banheiro de funcionários, onde conseguiu tomar uma ducha rápida para se livrar do cheiro de fumaça e das roupas molhadas. Um empregado solícito trouxe algumas peças de roupa sobressalentes que se encontravam em um armário de emergência, algo simples, mas pelo menos estava seco e limpo. Vestida com jeans e uma camiseta que tinha o logotipo da empresa, Sheila pegou um táxi na saída, pois precisava urgentemente ir ao hospital. Valério tentou convencê-la a desistir. Demonstrou desconforto com a ideia de Sheila ir atrás daquele mendigo. Ele pode ser suspeito, Sheila. Quem empurra alguém de uma ponte assim? Argumentou Valério, franzindo o senho. Você nem o conhece. A mente dela borbulhava. Claro que havia sido um ato violento, mas, em retrospecto, o homem havia salvado sua vida. Ela não podia ignorar isso. Ainda assim, as palavras de Valério ecoavam com força em sua cabeça, quase como se ele quisesse pôr uma dúvida quanto à integridade daquele estranho. Mas Sheila não conseguia pensar em outra coisa, senão em agradecê-lo de alguma forma. Eu vou, Valério. Você faça o que achar melhor, respondeu ela categoricamente. Entrou no táxi e deixou Valério para trás, olhando-a partir com preocupação, ou talvez contrariedade. Durante o trajeto, Sheila pôs a mão na testa, relembrando cada detalhe. Como aquele homem sabia que haveria uma bomba prestes a explodir em seu carro? Ainda mais por ter entendido a frase de Valério, supostamente dita em francês. Il faut y aller vite. La bombe est sur le point d'exploser. Aquilo não era apenas um pedido para ir embora rápido. Ao chegar ao hospital, dirigiu-se à recepção ainda nervosa e molhada de leve por ter tomado apenas uma ducha rápida. Explicou a situação para a atendente e pediu informações sobre o homem que fora levado às pressas. Após alguns minutos de busca no sistema, a enfermeira olhou com solenidade. Ele está na emergência fazendo exames. O estado dele é grave. E o nome dele é Ítalo, segundo um documento antigo que estava nos pertences. Mas não consta nenhum familiar. A senhora é parente dele? Sheila hesitou antes de responder. Não era parente, mas sentia-se responsável. Afinal, ele a salvara. Suspirou, tremendo um pouco, ainda abalada. Não, eu só sou a pessoa que ele salvou hoje. Posso ficar aqui, acompanhando até ter notícias? A enfermeira assentiu, mostrando empatia. Permitiu que Sheila ficasse numa sala de espera próxima ao setor onde Ítalo estava em tratamento. O local era asséptico, com cheiro de antisséptico e paredes brancas. Em meio a pacientes que tossiam e enfermeiros que iam e vinham rapidamente, Sheila se sentou e tentou recobrar a serenidade. Os pensamentos se atropelavam. Se havia mesmo uma bomba em seu carro, então alguém a colocara lá. Quem faria isso? E por quê? Ela era dona de uma empresa sólida, tinha alguns concorrentes, mas nada que justificasse uma tentativa de assassinato tão clara. As horas seguintes foram de angústia. Nenhum médico aparecia para dar notícias concretas. Por fim, já na madrugada, um doutor de jaleco branco veio até ela, parecendo exausto. A senhora é a pessoa interessada no paciente Ítalo? Sheila se levantou às pressas. Sim, sou eu. Como ele está? O médico suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele sofreu traumatismos pelo corpo, principalmente na cabeça e no tronco. Precisou de suturas por causa de estilhaços, e vamos monitorá-lo nos próximos dias. O estado dele ainda é grave. Estamos fazendo o possível.
Agora que está estabilizado, vamos aguardar a evolução do quadro. Sheila agradeceu, sentindo certo alívio por saber que ele ao menos tinha sido atendido. Também questionou sobre despesas, mas o médico esclareceu que, por enquanto, a prioridade era a vida do paciente. Sheila imediatamente manifestou a vontade de cobrir os custos. Seria o mínimo depois do que Ítalo fizera. Em seguida, voltou para casa arrasada de cansaço, sem conseguir dormir bem. Nos dias seguintes, ela retornou ao hospital diversas vezes para saber o estado de Ítalo. Fez questão de conversar com os médicos, implorando para que tudo o que fosse necessário fosse feito. Eles, por sua vez, garantiam que estavam fazendo o melhor. As investigações policiais começaram e a perícia finalmente confirmou. Havia mesmo uma bomba no carro de Sheila. O explosivo tinha sido colocado de forma profissional, ligado ao sistema de ignição. Ou seja, provavelmente fora pensado para detonar quando ela desse a partida. A boa sorte e a intervenção de Ítalo fez com que o dispositivo demorasse alguns minutos extras para explodir. Quando Sheila soube do laudo da perícia, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquilo comprovava que alguém intencionalmente tentara matá-la. Lembrou-se imediatamente das palavras em francês que Valério dissera. Por que, afinal, ele mencionaria aquilo aos seguranças? Será que estava mesmo falando da bomba de forma literal, ou poderia ser um código? A sombra da desconfiança pesou sobre ela, mas era difícil acusar alguém que, até então, considerava seu companheiro leal. E Valério havia estado ao lado dela nos primeiros momentos. Procurou-o para conversar, explicando o laudo. "Não se preocupe, Sheila", disse ele passando a mão em seus cabelos. "Vou colocar meus seguranças à sua disposição. E também vamos proteger esse mendigo, se é que precisa de proteção. Afinal, ele a salvou, certo?" Sheila achou estranha a preocupação de Valério com Ítalo, pois poucos dias antes ele parecera desprezá-lo. Ainda assim, estava cansada e abalada demais para enfrentar discussões. Além disso, ficar com seguranças de Valério ao redor poderia lhe dar alguma tranquilidade momentânea. Pelo menos era o que pensava. Assim, toda vez que ia ao hospital, um dos homens de Valério a acompanhava de perto, observando cada passo. Ela tentava não se incomodar com a vigilância excessiva, repetindo a si mesma que era para sua própria segurança. Passaram-se então algumas semanas. Os médicos informaram que Ítalo acordara do coma e, milagrosamente, estava reagindo bem, apesar de continuar fraco. Sheila sentiu um alívio enorme. Queria agradecer-lhe pessoalmente. Entretanto, num dia de visita, ao chegar ao hospital, foi surpreendida pela notícia de que Ítalo tinha desaparecido. Saíra pela janela do quarto, ninguém viu. Havia suspeitas de que tivesse sido uma fuga improvisada, pois ele estava com medo de algo ou de alguém. Sheila estranhou muito, pois não havia motivo aparente para que ele fugisse daquela forma. Afinal, por que sair do hospital se ainda precisava de cuidados? Valério, quando soube do sumiço de Ítalo, demonstrou uma opinião forte. "Você vê? Ele fugiu porque deve ter alguma culpa nisso tudo. Talvez estivesse envolvido com quem colocou a bomba", sugeriu, sem disfarçar o tom acusatório. Sheila revirou os olhos. Até então, tudo o que Ítalo fizera apontava para o fato de que ele queria ajudá-la. Porque alguém que tentasse matá-la a salvaria e ainda colocaria a própria vida em risco ao ponto de quase morrer na explosão. Para ela, não fazia sentido a hipótese de Valério. Mas não discutiu. A investigação policial seguia. Sheila preferiu se manter fora de confusões, pois já havia muito estresse no trabalho. Com o passar das semanas, as coisas foram voltando a uma rotina mais ou menos normal. Ela adotou procedimentos de segurança, como um carro novo blindado, e evitava ficar sozinha em horários estranhos. A vida na empresa continuava, e Sheila, apesar do trauma, tentava se manter firme e focada. Muitas vezes, lembrava-se de Ítalo e se perguntava onde ele estaria. Gostaria de, ao menos, saber se ele estava bem. Certa noite, após mais um dia exaustivo no escritório, Sheila dirigia-se novamente ao estacionamento. Com o horário já avançado, quase não havia carros. Ela já sentia um certo desconforto por ter que andar sozinha por ali, mesmo que fosse um local monitorado por câmeras.
As lâmpadas de LED lançavam feixes amarelados e frios pelo caminho. Sheila sentia uma leve tensão a cada passo, ainda traumatizada pelos acontecimentos recentes. De repente, um sussurro a fez parar. Sheila, sou eu, Ítalo. Ela olhou em volta sem conseguir localizá-lo. Então, distinguiu uma silhueta abaixada por trás de alguns arbustos. Aproximou-se hesitante, mas a curiosidade falou mais alto que o medo. Quando chegou mais perto, reconheceu o rosto dele ainda marcado por arranhões e um curativo na testa. Ele parecia muito nervoso, como se estivesse se escondendo de algo. Ítalo, meu Deus, onde você esteve? Exclamou ela, aliviada por vê-lo vivo e consciente. Você simplesmente sumiu do hospital. Por quê? Ela falou em tom baixo, preocupada com a possibilidade de haver câmeras e, principalmente, os seguranças de Valério rondando por ali. Eu precisava fugir. Um daqueles seguranças do seu namorado estava na porta do meu quarto no hospital. Fiquei com medo. Ítalo falou com dificuldade, ainda aparentando fraqueza. Sheila, preciso lhe contar a verdade. Eu entendi o que seu namorado falou aquele dia em francês. Ela se aproximou, sentindo um frio na espinha. Escutou então as palavras que mudariam tudo. Ítalo narrou como, naquele dia, ouvira Valério dizendo claramente: Il faut y aller vite, la bombe est sur le point d'exploser. Que traduzido significava: precisamos ir rápido, a bomba está prestes a explodir. Isso indicava que Valério tinha plena consciência da bomba e de que ela explodiria em breve. Ítalo dissera a si mesmo que precisava agir. Quando viu o carro começando a soltar fumaça, teve a única reação que lhe ocorreu: empurrar Sheila da ponte para salvar sua vida. Sheila sentiu o mundo rodar. Uma parte dela não queria acreditar. Valério, seu próprio namorado querendo matá-la, quais seriam as razões? Ela se lembrou então das conversas sobre dinheiro, herança e poder. Havia também aquela questão dos seguranças. De repente, tudo parecia se encaixar, mas a sensação de traição era tão devastadora que ela mal conseguia falar. Apoiou-se numa parede tentando recuperar o fôlego. Mas por que ele faria isso? Por que Valério faria algo assim? Ítalo abaixou a cabeça, dizendo que não tinha como saber ao certo. Talvez fosse algo relacionado a dinheiro, poder ou algum acordo escuso. Ele sabia apenas que Valério tinha falado em francês sobre a bomba e que depois alguém a instalou. Para Ítalo era óbvio que Valério planejava se livrar de Sheila. E depois, no hospital, os seguranças estavam atrás dele para calá-lo ou garantir que não falasse nada. Aquilo fez sentido para Sheila. Um nó se formou em sua garganta. Precisava de provas. Precisava fazer algo. Venha comigo, Ítalo. Vamos lá para dentro da empresa. A esta hora, está praticamente vazia. Precisamos descobrir se existe algum indício ou alguma prova do envolvimento dele, sugeriu Sheila, com a voz ainda trêmula. Você confia em mim? Ele a fitou com seriedade. Por tudo o que acontecera, ele parecia confiar mais nela do que em qualquer outra pessoa. Sim, confio. Foi você quem me ajudou quando precisei, e eu não quero nada em troca, a não ser a chance de seguir minha vida sem medo, respondeu Ítalo, levantando-se. Tinha dificuldade para caminhar por causa dos ferimentos, mas se esforçava. Só não podemos ser vistos, Sheila. Ela assentiu. Já era bem tarde e o prédio costumava ficar com poucos funcionários no turno noturno, além de um ou outro vigia, especialmente o guarda da noite. Sheila entrou à frente, cumprimentou o guarda que reconheceu a dona da empresa e não fez objeções. Sheila pediu com firmeza: não deixe ninguém entrar exceto a polícia se for preciso. É um assunto de segurança da empresa. Confio em você. O segurança olhou-a com certo estranhamento, mas assentiu, respeitoso. Sim, senhora. Podem ficar à vontade. Sheila e Ítalo subiram até o andar do escritório da presidência. As luzes estavam em modo de economia, deixando o corredor numa penumbra. De vez em quando, ouviam apenas o zumbido do ar-condicionado e algum ruído distante de máquinas. Ela destrancou a porta com sua digital e os dois entraram. A sala de Sheila era ampla, com móveis de madeira escura, uma mesa grande e janelas que davam vista para o rio, agora mergulhado na escuridão da noite. Ítalo olhava tudo com cautela, como se esperasse que, a qualquer momento,
Valério e seus seguranças brotassem das sombras. Sheila se dirigiu ao computador, ligou as luzes e se sentou na cadeira. Vou verificar as contas e transferências financeiras. É a única coisa que faz sentido. Se ele tentou me matar, deve haver um motivo bem claro, provavelmente dinheiro, murmurou ela, enquanto digitava senhas e acessava arquivos confidenciais. Ítalo se aproximou, admirado com a desenvoltura dela no sistema. Sheila passou minutos pesquisando relatórios, extratos e planilhas. Analisava uma a uma transações da empresa, buscas de contratos, tudo para encontrar alguma irregularidade que pudesse incriminar Valério. A tensão deixava o ar pesado. Por mais que ela quisesse provar a inocência dele, o instinto apontava para o contrário. Por fim, após muito clicar, Sheila encontrou algo suspeito. Transferências vultosas destinadas a uma conta pessoal associada a Valério. Verificou datas e valores. Viu, em pelo menos 5 ocasiões, cifras significativas saindo do caixa da empresa para essa conta. Sem motivo aparente. Talvez Valério estivesse desviando verbas e pretendesse se tornar o único a comandar a firma depois que Sheila fosse tirada do caminho. Ela nem precisou explicar muito para Ítalo, pois no rosto dela estava estampada a decepção e a fúria. Então é isso, sussurrou com a voz embargada. Ele estava roubando a empresa. E se eu morresse, ele seria o diretor, teria acesso a mais ainda. Ítalo franziu o senho, tentava não demonstrar indignação, mas estava claro que se sentia revoltado. Você pretende denunciar isso agora? Questionou ele, olhando em volta, como se esperasse que os seguranças de Valério surgissem. Sheila sentia a cabeça latejar. Precisava pensar no que fazer, talvez ligar para a polícia, informar as descobertas. Mas seus pensamentos mal puderam se organizar. Quando ela preparava o telefone para ligar, ouviu-se um alerta. Pelas câmeras de segurança, ela e Ítalo perceberam que Valério chegava com seus seguranças. Eles dominavam o guarda noturno, prendendo-o contra a parede. Sheila levou a mão à boca, espantada. Como ele soubera que estavam ali? Meu Deus, ele está entrando-se, exclamou ela. Precisamos chamar a polícia. Com mãos trêmulas, discou rapidamente o número da polícia, relatando uma invasão e tentativa de violência. Enquanto falava, manteve a voz baixa para não denunciar a posição deles. Então, Ítalo apontou para a tela. Valério e os 2 homens atravessavam o corredor. Ele parecia furioso, gesticulando, provavelmente ordenando que revistassem as salas. Sheila e Ítalo se entreolharam, tensos. Você tem como sair? Perguntou Ítalo, olhando ao redor. Sheila sacudiu a cabeça negativamente. As saídas de emergência ficam no outro lado do corredor. Precisaríamos atravessar o espaço onde eles estão. Havia várias salas naquele andar, mas somente 2 ou 3 tinham passagem interna. Sabendo que não tinham muito tempo, Ítalo pediu para Sheila se esconder em uma das salas. Ele então saiu correndo no sentido contrário, para atrair a atenção de Valério e dos seguranças. Sheila protestou, mas Ítalo insistiu. Você é a dona da empresa, eles te querem morta. Eu sou só um obstáculo. Vou atraí-los para me seguirem, enquanto você foge e encontra a polícia. Sheila hesitou, mas viu que Ítalo já manquitolava em direção à porta, abrindo-a. No mesmo instante, ouviu vozes. Ela está aqui, vamos pegar a Sheila. Era a voz de Valério, ecoando pelo corredor. Ítalo saiu e bateu a porta correndo. Sheila, pelo monitor interno, viu quando Valério e os homens perceberam alguém fugindo. Eles dispararam em perseguição, virando o corredor. Sem perder tempo, Sheila deslizou para fora pegando o caminho inverso que levava ao elevador de serviço. A cada passo, seu coração pulsava mais forte. Deu sorte de não cruzar com ninguém, afinal era tarde. Chegando ao térreo, encontrou os policiais que já haviam chegado, graças à sua ligação. Em estado de pânico, ela gesticulava para que a acompanhassem. Eles estão lá em cima, estão tentando me matar, exclamou, apontando para o andar. A armação é do meu namorado, Valério. Ele está com seguranças. Os policiais em formação subiram pelos elevadores e escadas, armados e preparados. Sheila ficou do lado de fora, tremendo. Ela temia tanto por Ítalo que atraíra o perigo para si.
Precisava saber se ele conseguiria escapar ileso. A ação policial foi rápida. Não demorou muito para ouvir gritos e passos apressados no interior do edifício. Sheila se manteve próxima da entrada, sentindo o corpo inteiro tenso e suando frio. Depois de um intervalo que pareceu interminável, viu alguns policiais descendo, trazendo Valério algemado junto aos seguranças. O rosto dele expressava raiva e desespero. Ele berrava: "Vocês não sabem o que estão fazendo? Foi aquele mendigo que plantou a bomba. Eu sou inocente." Sheila, com lágrimas nos olhos, aproximou-se dos oficiais para confirmar a versão. Um dos policiais reconheceu a dona da empresa. Acenou com a cabeça. "Não se preocupe, dona Sheila. Recebemos todas as informações. Já podemos comprovar que o Valério tem culpa. Houve denúncia e as evidências encontradas, somadas ao depoimento do guarda, já falam por si. Eles também encontraram Ítalo. Estava preso em um canto, onde Valério e os seguranças tentavam arrombar a porta para pegá-lo. Ele estava ofegante, mas sem ferimentos adicionais. Assim que percebeu que os policiais chegaram, Ítalo saiu aliviado. Sheila correu até ele, abraçando-o de forma agradecida. Como agradecer uma segunda vez a alguém que arriscava a vida por ela? A investigação policial se intensificou nos dias que se seguiram. Averiguaram-se as contas de Valério, onde logo se descobriu um histórico de transferências, confirmando o desvio de dinheiro. As perícias forenses encontraram vestígios que ligavam Valério à instalação da bomba no carro de Sheila, usando um intermediário desconhecido, mas que estava sob pagamento. A conclusão era inescapável. Valério era o mandante e planejava eliminar Sheila para ganhar total controle da empresa. Sua condenação foi inevitável e ele acabou preso. Para Sheila, o choque emocional foi muito grande. Precisava de tempo para se curar dessa traição tão profunda. O homem que jurava amá-la, que ela promoveu a diretor, tentara matá-la. Como seguir a vida normal depois disso? Por algum tempo, Sheila se manteve distante de relacionamentos. Precisava recuperar a confiança em si mesma e nos outros. Em contrapartida, passou a contar com o auxílio de advogados, delegados e da equipe de segurança da empresa para reorganizar a casa. Precisava garantir que nada mais estava comprometido. Assim, a vida seguiu entre papéis, reuniões com a polícia, audiências e conversas com os funcionários que estavam atônitos com o desenrolar dos fatos. Nesse ínterim, Ítalo, o homem que a salvara, simplesmente desapareceu de novo. Sheila chegava a visitá-lo no hospital, mas soube que, certa tarde, ele deixou a internação sem avisar. Teve alta parcialmente, ainda que não 100% recuperado. Também não tinha casa onde morar, estava nas ruas sem família, sem documentos atualizados, sem renda. Sheila perguntou-se o que fazer. Gostaria de ajudá-lo, mas não tinha notícias. A rotina da empresa a consumia: reuniões com advogados, assembleias com acionistas e entrevistas à imprensa, pois o caso da bomba ganhou repercussão nacional. Ela precisava mostrar solidez à imagem da companhia. Alguns dias se passaram, talvez uma semana ou pouco mais. Sheila continuava refletindo sobre Ítalo, principalmente à noite, em casa, deitada na cama. Ele tinha sido a única pessoa a preveni-la do atentado e depois ajudara a despistar Valério e os seguranças para ela escapar. Um ato de heroísmo genuíno. Seria ele apenas um anjo salvador de passagem? A resposta chegou numa tarde chuvosa, quando Sheila, ao sair do prédio novamente, ouviu uma voz familiar. "Senhora Sheila!" Era Ítalo surgindo no estacionamento, sorrindo de forma tímida. "Prometo que não vou empurrá-la da ponte de novo." Sheila levou a mão à boca, surpresa e feliz. Ela riu um pouco nervosa do comentário, mas logo relaxou. Caminhou em direção a ele, examinando-o. Parecia um pouco melhor. Os ferimentos mais graves estavam cicatrizando, embora ainda carregasse sinais do trauma. O rosto trazia marcas, mas o olhar era calmo e gentil. "Ítalo, você sumiu. Estava preocupada", disse ela, recordando-se de todas as vezes em que perguntara a si mesma onde ele estaria. "Como está sua saúde? Recebeu alta do hospital?" Ele concordou, encolhendo os ombros. "Fugi do hospital quando percebi aqueles seguranças de Valério por perto,
mas depois que ele foi preso achei que estivesse mais seguro e precisei de um tempo para me curar. Estou bem melhor, a senhorita pode ver. E você, como está? Sheila pensou nas cicatrizes emocionais que ainda carregava, mas forçou um sorriso. Estou me recuperando, seguindo em frente. A vida na empresa continua. Tenho muito a resolver. Mas, acima de tudo, queria te encontrar para agradecer. Você salvou minha vida mais de uma vez. Parou, fazendo sinal para que ele a acompanhasse. Gostaria de conversar com você mais detalhadamente. Venha. Eles foram caminhando pelo estacionamento vazio. A chuva fina caía, criando poças pelo chão de concreto. Sheila o levou até uma área coberta do prédio para que pudessem se proteger da garoa. Ali, uma pequena guarita oferecia abrigo. Enquanto isso, Ítalo parecia sem jeito, mexendo nas mãos. Sheila quis saber de seu passado. Ítalo, como você sabe falar francês com tanta fluência? E outros idiomas também, certo? Você disse que é poliglota. O homem confirmou. Explicou que trabalhava como tradutor em uma empresa de importação e exportação, mas foi demitido quando a firma faliu. Sem conseguir outro emprego e sem ter família viva, seus pais morreram anos atrás e ele não tinha parentes próximos, acabou perdendo a moradia. Alugava um quarto, mas, sem renda, não conseguiu pagar e foi despejado. Assim acabou nas ruas. Estava nessa situação há 6 meses, vivendo de bicos e por vezes pedindo esmola para comer. Sheila escutou atenta, sentindo profunda compaixão. Pensou em quantas pessoas acabavam nas ruas por circunstâncias fora de seu controle. Após tudo que Ítalo fizera por ela, não podia simplesmente deixá-lo à própria sorte. E, além disso, lembrou-se de que na sua empresa havia um setor que lidava com clientes internacionais. Muitas vezes, precisava de tradutores competentes para lidar com documentos, contratos e correspondências multilingües. Ítalo, depois de tudo que aconteceu, eu não consigo aceitar que você continue assim, sem casa, sem emprego. Principalmente porque você tem habilidades que podem ser muito úteis para a minha empresa. Você fala francês, inglês e outros idiomas, não é? Ele confirmou timidamente. Ficou evidente que tinha um ótimo background educacional, apesar de ter acabado nas ruas. Sheila respirou fundo, tomando a decisão. A empresa do meu pai tem negócios com parceiros estrangeiros. Desde que o tradutor se aposentou, estamos sem um profissional fixo para isso, só contratando freelancers. É um cargo que, na minha opinião, está praticamente vago. Então estou lhe oferecendo esse trabalho, declarou Sheila, olhando-o com firmeza. E não vou aceitar um não como resposta. Ítalo ficou boquiaberto, sem saber como reagir imediatamente. Precisou de alguns segundos para processar a oferta. Seus olhos brilharam, marejados de gratidão. Ele mal conseguia acreditar. Passara meses sem perspectiva, e de repente a vida oferecia uma reviravolta. Emocionado, balbuciou. Sheila, eu não sei o que dizer. Preciso muito desse emprego. Tentei arrumar algo por tanto tempo, mas nunca deram oportunidade. Talvez por causa da minha condição de rua, da falta de referência recente. Engoliu em seco. Se a senhora realmente quer me contratar, eu prometo que vou fazer o meu melhor. Vou retribuir a confiança. Ela sorriu. Nesse momento, sentia o coração aquecido, com uma certeza. Estava cumprindo um ato que seu pai aprovaria, pois ele sempre dissera que, quando se encontrasse uma pessoa valiosa, era preciso estender a mão. E Ítalo havia sido muito mais que valioso, salvar a sua vida em mais de uma ocasião. Era alguém cuja integridade fora comprovada de forma muito clara. Vamos fazer o seguinte. Amanhã você vem até aqui no meu escritório para formalizarmos. Vou providenciar um uniforme, contrato de trabalho, todos os direitos. Quero você na nossa equipe, disse ela, cheia de determinação. E para começar, aqui está algo para você se estabelecer. Sheila retirou um envelope com dinheiro. Considere isso um adiantamento de salário. 3 meses, para você alugar um lugar decente, comprar roupas, retomar sua vida. Ítalo pegou o envelope surpreso, abrindo-o com as mãos trêmulas ao perceber a quantia. Sua reação foi um misto de constrangimento e emoção. Talvez nunca tivesse recebido tamanha soma de uma vez, ainda mais de alguém que conhecia há tão pouco tempo.
mas que agora parecia confiar plenamente nele. Tinha lágrimas nos olhos quando murmurou: "Eu nem sei como agradecer. Muito obrigado. Juro que vou fazer por merecer. Nunca mais vou voltar para a rua." Sheila colocou a mão no ombro dele, sorrindo de forma suave. Era isso que ela queria ouvir, que ele se reerguesse. Mais tarde, despediram-se com promessas de encontrarem-se na manhã seguinte. Sheila assistiu Ítalo se afastar, desta vez não como um homem desalojado, mas como alguém que, ao sair, caminhava de cabeça erguida rumo a um futuro promissor. No dia seguinte, Ítalo chegou cedo. O porteiro estranhou a presença dele, mas assim que Sheila desceu para recepcioná-lo, entendeu a situação. O homem era o novo funcionário. A equipe de recursos humanos acolheu Ítalo, providenciando registros, crachá e levando-o a uma sala para as formalidades de contratação. Todos estranharam a história ao descobrir quem ele era, o homem que salvara a vida de Sheila. Na empresa, a história da bomba e de Valério ainda era recente, causando espanto e comentários. Sheila fez questão de apresentá-lo pessoalmente a alguns chefes de departamento. Ele recebeu um uniforme elegante, nada parecido com roupas surradas de rua, mas sim um traje social simples, condizente com seu cargo. Um sorriso genuíno iluminava seu rosto. Era uma prova tangível de que, às vezes, uma segunda chance transformava vidas. Também recebeu um escritório pequeno, mas organizado, com mesa, computador e acesso às plataformas de tradução. Já que a empresa lidava com correspondências e documentos em inglês, francês e eventualmente espanhol, o trabalho de Ítalo seria fundamental. Sheila também deixou claro que, se precisasse de assistência, era só pedir. A partir daquele dia, Ítalo deixou as ruas. Buscou um quarto para alugar, passou a ter dinheiro para comer e se locomover. Começou a readquirir a autoestima que perdera. Muitas vezes, quando Sheila cruzava com ele nos corredores, trocavam um sorriso amistoso. Tornaram-se amigos rapidamente, pois, além de tudo, compartilhavam agora um laço único, forjado naquele momento de perigo. O simples fato de ver Ítalo trabalhando e sendo respeitado pelos outros funcionários enchia o coração de Sheila de esperança. Houve, claro, alguns comentários maldosos, gente que suspeitava das boas intenções de Ítalo ou insinuava que Sheila estava movida por piedade excessiva. Mas ela não ligava. Já havia passado pelo choque de quase morrer, e principalmente pela traição de Valério. Nada que falassem a abalaria nesse sentido. Seu pai lhe dissera uma frase certa vez: "Nossa consciência limpa vale mais que a aprovação dos outros." E era com esse mantra que Sheila agora vivia. Com Ítalo trabalhando a seu lado, muitas das barreiras de comunicação com parceiros estrangeiros foram resolvidas. O volume de trabalho cresceu e ele demonstrou proficiência e competência impressionantes. Em poucos dias, já estava traduzindo documentos importantes e participando de videoconferências com clientes fora do país. Aquilo trouxe um dinamismo novo à empresa. Sheila, sempre sobrecarregada, pôde se concentrar em outras áreas, confiando na capacidade de Ítalo. Em um de seus primeiros dias, ao final do expediente, ele bateu à porta do escritório de Sheila. "Com licença, já posso entrar?" "Claro, Ítalo, entre." Ele entrou parecendo um pouco sem jeito, com papéis nas mãos. "Eu recebi esses e-mails e contratos para traduzir. Consegui fazer tudo, mas ainda restam algumas dúvidas sobre termos legais. Já mandei para o jurídico, mas achei bom você dar uma olhada, caso queira algum detalhe específico." Sheila conferiu os papéis com cuidado, surpresa pela qualidade do serviço. "Está ótimo. Você já fez todo o processo, inclusive adequando a linguagem para o padrão da empresa." "Fico feliz", elogiou. "Mas e as dúvidas que restam?" Ítalo apontou alguns termos técnicos. Sheila achou que faria sentido marcar uma conversa com o departamento jurídico. Ficaram combinados para o dia seguinte. Ele se mostrou satisfeito e, ao se retirar, hesitou um instante. "Sheila, eu realmente aprecio tudo que você está fazendo por mim. Não tenho palavras suficientes para agradecer. Ainda sinto dor por causa dos ferimentos, mas estou muito melhor. E ver que posso ser útil novamente é indescritível." Ela sorriu, lembrando-se de como a vida dele havia mudado em pouco tempo.
e como, de certa forma, a vida dela também mudara graças a ele. Você é merecedor, Ítalo, e se precisar de ajuda para encontrar um apartamento maior ou comprar algo, é só me falar. Eu confio em você depois de tudo que fez. Tenha certeza disso. Ele meneou a cabeça, sorrindo de leve, e saiu da sala. Ao vê-lo partir, Sheila sentiu que estava tudo certo. Tinha feito a escolha correta ao convidá-lo para a empresa e, sobretudo, em mantê-lo por perto. O instinto lhe dizia que, entre tantas decepções recentes, ali havia um amigo verdadeiro. Algumas semanas depois, a empresa estava mais estável, a vida seguia adiante. Sheila continuava a lidar com os advogados para encerrar toda a questão jurídica envolvendo Valério, mas ao menos ele estava preso, sem possibilidade de pagar fiança. A cada passo ela tentava se reerguer, e agora tinha alguém para confiar no trabalho e na vida pessoal. Ítalo não era apenas funcionário, mas também uma presença calorosa, que sempre estendia a mão quando ela parecia cansada ou frustrada com as consequências do trauma que vivera. Tornaram-se confidentes. Conversavam sobre muitas coisas, incluindo livros, filmes, idiomas e até mesmo passagens da vida antes de tudo dar errado para ele. Sheila contou um pouco mais sobre seu pai, a herança, as dificuldades de assumir o comando sozinha. Assim, Ítalo se tornou uma pessoa importante na vida de Sheila. Eles compartilhavam almoços na copa da empresa ou saíam em intervalos para tomar café em algum lugar próximo. Todos na firma já os reconheciam como amigos, e muitos comentavam que era algo bonito de se ver, a dona da empresa e um ex-mendigo que se respeitavam profundamente. Sheila percebia, dia após dia, que podia depositar confiança naquele homem que salvou sua vida. Não apenas uma, mas 2 vezes. O medo de confiar em alguém, despertado pela traição de Valério, dissipava-se aos poucos diante do gesto altruísta de Ítalo, que provara seu valor de maneira inquestionável. E foi desse modo que, após tanta reviravolta, as coisas chegaram a um ponto de serenidade. Ele recebeu o uniforme da empresa, bem alinhado, e 3 meses de salário adiantado para poder alugar um bom apartamento, comprar móveis e retomar uma vida digna. Com isso, Ítalo deixou as ruas e passou a trilhar um caminho repleto de esperança. O vínculo dele com Sheila se solidificou e os dois viraram grandes amigos. Compartilhavam o riso e a confiança mútua que só surge após passarem juntos por tempestades tão perigosas. Sheila sentia, no fundo do coração, que podia confiar nele depois de tudo o que haviam enfrentado lado a lado.